Uma nova lei aprovada pelo Congresso e que aguarda sanção presidencial mira o contribuinte que deixa de pagar dívidas tributárias rotineiramente, principalmente aquele que usa a inadimplência como estratégia para obter vantagem desleal. Esse é o tema de hoje do MGR na Política, que recebe o coordenador regional do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária do Ministério Público, doutor Augusto Fragas de Almeida. Doutor, boa noite, bem-vindo ao MGR na Política. Obrigado. O que estabelecia a lei e o que foi aprovado que falta a sanção do presidente? Qual é a principal diferença? Bom, Garcia, nós temos aqui em Minas Gerais uma lei de 75, que é a 6367, que já disciplinava a questão do devedor contumaz. Trazia critérios basicamente temporais e de valores para definir o que é ou não é um devedor contumaz. Hoje nós temos uma lei que está para sanção ou veto do presidente da República, inclusive hoje é o último dia que ele tem para sancionar ou vetar, que trouxe critérios muito mais modernos, muito mais assertivos para definir o que é ou não um devedor contumaz. Basicamente ela traz 3 critérios, é uma dívida substancial na União acima de 15 milhões, estados e municípios vão poder definir valores menores, ela tem que ser reiterada, são 4 meses consecutivos ou 6 em 12 intervalados e tem que ser injustificada, ou seja, a própria lei já traz algumas hipóteses, mas pode ser aumentada, em que o devedor ele vai explicar o motivo pelo qual ele não fez o pagamento do tributo que deveria. Então hoje, se for sancionada como foi aprovada no parlamento, essa lei vai trazer muito mais segurança, porque os critérios são mais objetivos e vão mostrar quem é e quem não é o devedor contumaz. Como disse o deputado, que foi o relator, vai separar o joio do trigo. Doutor, hoje, quantas empresas estão inadimplentes no Estado e qual que é o valor total dessa dívida? Então, hoje nós temos mais de 800 mil processos tributários ativos, já com dívida inscrita. Não dá para saber exatamente o número de devedores desses PTAs, porque um PTA pode ter mais de um devedor ou um devedor pode ter mais de um processo tributário. A dívida total com o Estado de Minas Gerais ultrapassou 98 bilhões de reais. Mas desses, 14 mil são devedores contumazes, com base na nossa lei hoje, a 6367, com um débito aproximado de 20 bilhões de reais. Isso é só de devedor contumaz. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar o eventual do contumaz, né? Exatamente. E essa lei vem exatamente para separar isso aí, né? Isso. Para ficar mais claro. Isso. Essa lei ela vai ser um norte para o Estado e também para o município, é isso? Exatamente. É uma lei federal, ela trabalha muito no âmbito da Receita Federal do Brasil, mas ela será aplicada a estados e municípios que vão poder regulamentar questões locais. Então, por exemplo, na questão dos 15 milhões, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, municípios vão poder definir valores diferentes e trazer programas diferentes que talvez não façam sentido para aquele estado ou para aquele município. Agora, a gente está falando de empresas de quais setores, por exemplo? Que tipo de empresa é mais complicada nesse sentido? Garcia, eu vou te falar, o devedor contumaz é uma matéria democrática. Todos os setores têm devedor contumaz. Infelizmente, né? Infelizmente. Não é você falar, o setor X ou o setor Y. Todos os setores, eu fiz um estudo, eu fui olhar, analisar, todos os setores têm empresas que praticam essa estratégia, porque acaba sendo uma estratégia de não pagar e internalizar o tributo dentro da atividade produtiva. Exatamente. E aí ele quebra, didaticamente falando, para quem está nos assistindo, doutor, ele quebra uma cadeia, porque é o seguinte, recolhe o imposto do cliente, porém ele retém, ele não passa para o Estado. E como é que o Estado põe esse dinheiro no serviço essencial? Logo a população fica sem esse serviço, não é mais ou menos assim? Exatamente. O Estado, qualquer serviço que ele vai prestar, seja saúde, segurança, educação, ele precisa dos impostos, dos tributos, basicamente. Sim. Então, o que acontece? Quando o devedor contumaz, ele retém esse tributo que já foi pago pelo consumidor final e não repassa ao Estado, ele impede o Estado de cumprir a sua função. E ainda pior, ele gera um problema muito grave na economia, porque a concorrência ela fica impossibilitada. Alguns setores da economia têm margens de lucro muito baixas e às vezes o valor, por exemplo, do ICMS, que é o nosso principal tributo estadual, é 2, 3 vezes a margem de lucro. Se ele internalizar esse lucro, ele consegue ser muito competitivo e ele vai dominar o mercado como um todo e no futuro ele vai estipular o preço que ele bem entender. Essa dívida prescreve ou não? Sim. Toda dívida tributária ela tem um prazo, de acordo com o nosso Código Tributário Nacional, de 5 anos após inscrição na dívida ativa. Então, o Estado tem 5 anos para entrar com a execução fiscal e durante a execução fiscal
vai ter um processo com marcos interruptivos para que essa dívida possa ser paga. Mas, em princípio, o prazo prescricional é de 5 anos da dívida. E ainda tem um crime, que é o crime de omisso de recolhimento, que tem um prazo prescricional de até 4 anos. Eu estou conversando com o doutor Rodrigo Augusto Fragas de Almeida, promotor de justiça, que vai nos explicar o seguinte agora. Como que esse tipo de devedor contumaz costuma mascarar essa fraude? Ele cria uma holding, como é que ele faz para ocultar patrimônio? Já tem isso no estudo, já tem delineado isso, mapeado isso? Ótima pergunta. O devedor contumaz, basicamente, ele não esconde o crédito que ele deve, ele não esconde. Ele declara, ele emite nota fiscal, ele declara, ele fala, eu devo tanto, mas não vou pagar. A grande fraude dele é exatamente no que você falou, é no patrimônio, porque ninguém vai ter uma dívida tributária numa empresa e vai deixar o patrimônio nessa empresa. O que ele faz? Ele cria uma holding, ele cria uma outra empresa dentro do mesmo grupo empresarial, ele coloca uma outra empresa em nome de terceira pessoa e desloca o patrimônio para ela. E hoje no Ministério Público, no CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, do qual fazem parte o MP, a Fazenda, a Advocacia do Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, nós estamos com um trabalho para identificar esses ativos, porque nós sabemos quem são os 14 mil contribuintes. O que nós precisamos é saber aonde está o patrimônio, porque esse patrimônio está escondido. Agora, para regularizar, um acordo extrajudicial é o melhor caminho, né? Com certeza. O acordo judicial sempre é o melhor caminho, tanto na parte penal quanto na parte civil, porque com isso o contribuinte vai poder regularizar a situação dele, vai ter tranquilidade para tocar o negócio dele, até porque o interesse do Estado não é fechar a empresa, é que a empresa regularize sua situação, continue empregando, continue movimentando a economia e pague seus tributos. Conversamos ao vivo com o doutor Rodrigo Augusto Fragas de Almeida, promotor de justiça. Muito obrigado, volte sempre, doutor. Foi um prazer. Foi um prazer.